Olá, caríssimas alunas, caríssimos alunos. Professor Leandro Signori. Seguimos com o nosso estudo e nesta aula nós vamos estudar a China e o que envolve aí este país e como estes aspectos relativos à China podem ser cobrados nas provas aí das nossas disciplinas. Então, vem para a tela aqui comigo. Começamos inicialmente algumas informações gerais sobre a China. Temos, inclusive, aqui a localização do país aí no continente asiático, e a China é o segundo país mais populoso do mundo, conforme a ONU, dados do ano de 2023, em torno de 1,425 aí bilhões de habitantes. No ano de 2023, conforme a ONU, a Índia superou a China e tornou-se o país aí mais populoso do mundo. A China tem a terceira maior área territorial entre os países no mundo e o segundo maior produto interno bruto em valores aí totais, tá? Mais de 12% do produto interno bruto mundial. Quem é que tem o maior produto interno bruto, a maior economia do mundo? Os Estados Unidos. Seguimos. Então, a chineses é uma civilização milenar, mais de 4.000 anos de história. Então, vários aspectos, episódios da história aí mundial, aí nós temos esta presença aí dos chineses, mas nós vamos ir direto para o século XX. Em 1949, o Partido Comunista Chinês ele chega ao poder, ele venceu a Guerra Civil Chinesa. O Partido Comunista Chinês é liderado por Mao Tse-tung e implanta um modelo econômico socialista. Porém, no ano aí de 1976, após décadas de socialista na China, estava no poder como secretário-geral do Partido Comunista Chinês, que é o cargo mais importante na China, secretário-geral do Partido Comunista Chinês, o Deng Xiaoping. Ele começa a implantar aí reformas econômicas que vão trazer robustos resultados econômicos para a China nas décadas seguintes, que vai levar a China a ser a segunda maior economia do mundo na atualidade. Então começa a implantar aí uma série aí de reformas econômicas. Então muito se debate atualmente qual que é o modelo econômico da China. Socialismo de mercado, capitalismo de Estado. O próprio governo chinês gosta de dizer que o seu modelo econômico é o do socialismo com características chinesas. Mas fato é que, do ponto de vista econômico, nós temos aí um setor privado é muito grande na China, né? Entre as maiores empresas aí do mundo, nós temos aí empresas privadas chinesas, mas o poder público, ele ainda é um grande detentor de empresas, de terras, de recursos aí produtivos e tem o pleno controle do ponto de vista legal da economia aí chinesa, né? Então, uma legislação aí que dá muito controle ao poder público, né? Ao Estado chinês em relação às atividades econômicas. Mas, bem, então, com as reformas econômicas iniciadas a partir de 1976, como eu já disse para vocês, em poucas décadas, a China ela sai da condição
de um país pobre, agrário, e torna-se uma potência econômica, segunda maior economia do mundo na atualidade. Foi um crescimento econômico, pessoal, sustentado na mão de obra barata, com parcos direitos trabalhistas e também nas exportações. Então, é implantado as ZPS, Zonas de Processamento de Exportação, então áreas especiais que atraíram aí empresas privadas que instalaram unidades produtivas para a exportação, mas isso gerou aí recursos econômicos para a China, crescimento econômico. A China foi adquirindo a expertise, know-how, foi também a partir daí desenvolvendo aí tecnologicamente. Joia. Bem, então seguimos aqui, ó. China no século XXI. Então, o país ele teve um vertiginoso crescimento econômico até a crise econômica mundial de 2008. O PIB da China crescia 10% ao ano, em média. Após esta crise econômica, o PIB chinês ele passou aí a crescer menos, então uma desaceleração do crescimento econômico. E também, após aí os episódios dos anos recentes, guerra comercial entre China e Estados Unidos, época aí do governo do ex-presidente Donald Trump, as questões geopolíticas recentes, né, cada vez aí maiores tensões entre China, Estados Unidos e países aí aliados, o PIB chinês ele tem crescido menos anualmente, mas ainda cresce a boas taxas anuais. E como a China é um país conectado à economia global, um menor crescimento econômico chinês, isso impacta sim no crescimento econômico mundial. Isso afeta, né, o ritmo aí da atividade econômica no mundo. Bem, então a China ela é, na atualidade, uma grande produtora de produtos industriais de baixa, média e alta tecnologia. Ela é uma grande desenvolvedora de tecnologia em diversas áreas. É a maior fabricante de produtos industriais no mundo. Então, ela é a base de milhares aí de empresas que têm unidades produtivas na China, ou que contratam, né, empresas chinesas para produzirem os seus produtos, que a partir dali são exportados para diversos aí países do mundo. Então ela é uma grande produtora e exportadora de produtos industrializados. E é uma grande importadora de commodities, então, que são produtos com características uniformes, com grande demanda aí nos mercados mundiais, utilizados para, muitos deles, para a produção de outros produtos, sobretudo produtos industriais. Então vejam, do ponto de vista aí dos alimentos, soja, milho, carnes, então a China é uma grande importadora aí de commodities. Pudera também, né? Segundo país mais populoso do mundo. Mas é petróleo bruto, é minério de ferro, aço, celulose, que já são aí commodities de industrialização básica. Então a China é a grande importadora de commodities para as suas necessidades alimentares da sua população e também commodities para o seu desenvolvimento aí econômico. Tanto que o Brasil, que é um grande exportador de commodities, ele tem a China como seu principal parceiro comercial. A China é o principal destino das exportações brasileiras. É o país para o qual o Brasil mais exporta e do qual o Brasil mais importa. E
que anualmente o Brasil obtém um expressivo superávit comercial, ou seja, vende mais em dólares aí do que compra da China. Seguimos aqui, pessoal. A China, ela também passa aí por uma transição econômica, buscando depender menos das exportações e da indústria e mais dos serviços e do consumo interno. Continua sendo, é projeto estratégico da China, continuar sendo uma grande exportadora de produtos industriais, mas busca assentar o seu crescimento econômico com menos dependência de fatores externos, de exportação dos seus produtos. Então, o crescimento do seu setor de serviços e do seu consumo interno. A renda per capita da China, obviamente, não é a mesma da década de 70 e do século passado, né? Com o início das reformas econômicas, né, chinesas. Hoje a China é um país aí de renda per capita média. Essa renda per capita chinesa, ela cresce todo ano. E é um país que tem aí centenas de milhões de habitantes considerados aí como classe média, né, de um padrão de vida de classe média. Então, ela tem condições, né, de fomentar um poderoso aí mercado interno. É um país que também passou por um processo de urbanização acelerada. Foi, inclusive, um projeto governamental do governo chinês que a população do país passasse a ser majoritariamente urbana. Para vocês aí terem uma ideia, pessoal, em 1979, 19,6%, tá, da população chinesa era urbana, ou seja, há menos de meio século atrás, 80% da população chinesa era rural. Em 2011, 50,6% da população já era urbana. Então, em pouco mais de 30 anos, a China deixa de ser um país fundamentalmente de população rural e passa a ser um país de maioria de população urbana. Então, dados aí do ano de 2020, né, indicam que em torno de 60% da população chinesa aí é uma população urbana. Então, nós temos ainda centenas de milhões de chineses, né, no campo como população rural. E o país, ele busca a liderança global, ele disputa com os Estados Unidos esta condição de maior economia do mundo. E para isso, a China exerce muito bem o que se chama de diplomacia econômica. Como é um país que tem superávit comercial na sua balança comercial, ou seja, exporta mais do que importa, a China acumula a cada ano dezenas de bilhões de dólares aí de reservas. Então, a China é um dos países, é o país com as maiores reservas, tá, internacionais aí, em moedas, né, estrangeiras, sobretudo dólar, aí a sua própria moeda também. Então, a China, ela é um grande investidor em outros países, investimentos chineses em outros países. Ela é o país que mais investe anualmente no Brasil, né? Investimentos externos diretos, né? Chineses no Brasil, no continente americano, no mundo, é o maior investidor. Então, isso cria, né, uma relação de interação e até uma relação de dependência dos demais países para com a China, né, do ponto de vista aí econômico. Como eu disse para vocês, é um grande desenvolvedor de tecnologia de ponta em diversas áreas. Então, foi-se o tempo
que a China era produtora aí somente do que nós popularmente chamávamos aí de Xing Ling, né? Aqueles produtos industrializados de baixíssima tecnologia. Ela é uma grande desenvolvedora de tecnologia em diversas áreas, como as tecnologias de internet 5G e internet 6G, né? A sexta geração da internet, né? Também ela tem feito rápidos avanços em diversas áreas, como na área espacial. Então, fala-se, inclusive, de uma nova corrida espacial. Esse renovado interesse dos países pelo espaço sideral, pela pesquisa espacial, por enviar missões espaciais para a Lua, para Marte. Então, nessa nova corrida espacial, destacam-se, claro, os Estados Unidos, e depois é a China, que tem feito rápidos avanços nesta corrida aí espacial. Tanto que nós temos aí, atualmente, somente 2 países que têm missões espaciais operacionais em Marte, explorando aí o planeta vermelho, né? Então, os Estados Unidos, obviamente, né, um tradicional país aí nessa pesquisa aí de Marte, e a China, tá? Somente esses 2 países. E a China, ela, na medida em que ela se consolidou como segunda maior economia do mundo, e que ela trabalha para superar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do mundo, bem, então, pessoal, um país para sustentar esse seu crescimento econômico, esse seu status econômico, essa sua projeção econômica, essa sua diplomacia econômica, o país procura, né, busca aí ter também, né, necessita ser também uma potência militar, aí, uma força militar. E a China, ela fez aí nas últimas décadas, né, uma rápida expansão do seu arsenal militar, das suas forças militares. Ela tem feito também uma rápida expansão do seu arsenal nuclear. Estima-se que por volta aí vamos colocar aqui dados de um instituto, né, um instituto internacional aí de pesquisa, estudos sobre a paz de Estocolmo, da Suécia, renomado internacionalmente. Então, esse instituto estimava aí que no ano de 2021 a China tinha em torno de 350 ogivas nucleares, mas ela tem expandido seu arsenal nuclear, com a meta de ter 1.000 ogivas nucleares até o ano de 2030, até o fim da década. Você vai dizer, mas professor, por que a China quer ter esta quantidade aí de ogivas nucleares? Obviamente que não é para iniciar aí uma guerra. Então, você ser um país poderoso militarmente, isso lhe confere poder de dissuasão de outros países, buscarem não entrar em conflito militar, porque você também é uma potência nuclear. E numa guerra nuclear, vocês sabem que, segundo os especialistas no tema, aí não teremos aí vencedores aí no mundo, né? Então, para a China ter capacidade a China considera que com esse número de ogivas nucleares, olha, eu vou ter aí plena capacidade de dissuasão, tá? De uma possível guerra contra o meu país, aí enfim, um ataque aí nuclear. Lembrando que os 2 maiores arsenais nucleares do mundo, né, em termos de ogivas nucleares, né, são da Rússia e dos Estados Unidos.
a Rússia em torno aí de 6.250 ogivas nucleares e os Estados Unidos 5.550. Mas são arsenais nucleares equivalentes. Gente, algumas poucas dezenas aí de ogivas nucleares já é suficiente para destruir o planeta Terra, ok? Bem, seguimos. E o principal projeto econômico chinês, dos investimentos chineses, da expansão da influência econômica chinesa no mundo, ele atende aí pelo nome aí de Nova Rota da Seda, tá? Nova Rota da Seda. Traduzindo, é chamado popularmente, né, de Nova Rota da Seda. Mas assim, o nome do projeto ele é Um Cinturão, Uma Rota, né? Então, iniciado aí no governo do atual presidente Xi Jinping, então inicialmente, e aqui nós temos uma representação aqui neste mapa, né? Então você tem em vermelho rota por terra, em azul é rota por mar, enfim. Nessa rota aí por terra, a construção aí de conexões de ferrovias, rodovias, de dutos, transporte de petróleo, gás natural, infovias de comunicação, conectando a China com diversos outros países e chegando no continente europeu. Depois nós temos aí uma rota aí por mar, né? Que seria são investimentos chineses na expansão, na modernização de diversos portos, né? Na Ásia, na África e na Europa. Então, um grande projeto de infraestrutura chinesa, a Nova Rota da Seda, tá? Um cinturão, uma rota. Então, Nova Rota da Seda, como é uma alusão à antiga Rota da Seda. Lembram aí de Marco Polo, as histórias de Marco Polo na Idade Antiga, e que conectava aí a China à Europa, né, que passava aí para o continente asiático, Oriente Médio, também uma rota marítima, antiga Rota da Seda, né? Enfim, em que muitos comerciantes europeus aí fizeram aí fortuna, né? Então, os famosos relatos aí de Marco Polo. Agora, claro, que vocês podem acompanhar aí pela imprensa e podem ver notícias que determinado país aderiu ao projeto Nova Rota da Seda, que não necessariamente, né, um país aí do continente asiático ou do continente africano. Então, hoje esse termo, essa Nova Rota da Seda, também atende a essa estratégia aí atual chinesa de expansão, né, de investimentos pelo mundo e de negócios com outros países. Então vejam que esta diplomacia econômica na medida que a China investe, mas isso são investimentos ou de empresas chinesas em outros países que vão gerar lucros para as empresas chinesas ou de financiamentos. Então, financiamentos são empréstimos que têm que ser pagos. Então, essa política aí econômica chinesa, essa diplomacia econômica, ela gera uma relação de dependência dos outros países para ir com a China, ok? Seguimos. O atual presidente da China aí, ele é o Xi Jinping, né? Aqui nós temos uma fotografia dele, desde 15 de março de 2013, ele é presidente da China, ele foi eleito para um terceiro mandato, então ele tem mandato até 15 de março aí de 2028, e inclusive, claro,
aí no segundo mandato do Xi Jinping, o parlamento chinês, ele aboliu o limite aí de idade para uma pessoa ser eleita ou reeleita presidente e também o limite de 2 mandatos presidenciais consecutivos. Então, uma mudança na Constituição chinesa. Então, vejam a força do Xi Jinping. E isso possibilitou que ele fosse eleito para um terceiro mandato. E o Xi Jinping, ele é considerado já um dos 3 maiores líderes da China, desde a chegada do Partido Comunista Chinês ao poder em 1949. Né? Então, Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, o artífice das reformas econômicas e da abertura econômica chinesa, e agora aí o Xi Jinping. Seguimos. A China, pessoal, o país é um regime autoritário, tá? A China não é uma democracia como nós conhecemos aqui as democracias aí ocidentais. E é um regime aí que viola também uma série aí de direitos humanos. Então, é um regime autoritário, uma ditadura, reprime aí a liberdade de expressão, controla a internet e as redes sociais. Então, você não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade de expressão na China. Dissidentes, fortes opositores do regime são perseguidos. Então, você tem aí milhares de presos por serem aí opositores políticos aí do regime na China. Internet, né, controlada pelo governo chinês. Aliás, estas redes sociais que nós conhecemos, que nós utilizamos no Brasil, elas são proibidas na China. Ela tem equivalentes, né, chineses. Né? Então, veja que o próprio TikTok, que é de uma empresa, né, chinesa, né, a ByteDance, que é sediada em Hong Kong, o TikTok não é permitido na China, tá? TikTok que tantas polêmicas gera entre Estados Unidos e países aliados, né, e a China, né, que a China pode utilizar o TikTok por ser de uma empresa chinesa para, a partir dele, obter dados, né, informações sensíveis dos seus usuários. Ele não é permitido na China. Vejam que o Facebook também não, o WhatsApp, né, também não, Instagram, o X, né, o antigo Twitter, também não, Google, não, YouTube. Então, nenhuma dessas redes sociais tem o seu funcionamento autorizado na China. Nós temos equivalentes chineses. Por exemplo, nós temos o WeChat, ele é uma espécie de Facebook e WhatsApp ao mesmo tempo. O Baidu, que é conhecido como o Google chinês, o Iqii, tá? Um equivalente ao YouTube, o Weibo, que é o equivalente ao antigo Twitter, atualmente aí o X, tá? E a China também é muito importante nesse debate relativo às mudanças climáticas no mundo. Por quê? Ela é uma grande consumidora de combustíveis fósseis que emitem gases intensificadores do efeito estufa. A mais importante fonte energética chinesa é o carvão. E a China tem uma das maiores reservas aí, de carvão aí do mundo. É uma grande também produtora de carvão, então utilizado na atividade industrial para a geração de energia elétrica. E entre os combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão e o gás natural, o carvão ele tem o maior potencial aí, poluente, né, de emissão de gases intensificadores do efeito estufa. Mas
Então, a China, inclusive, é o país que anualmente, no balanço anual, mais emite gases intensificadores do efeito estufa. Então, anualmente, é o que mais contribui para o aquecimento global, né? As mudanças climáticas, né? Do ponto de vista aí das emissões acumuladas, ao longo desde que se começou a ter aí medições regulares, né, ou dados confiáveis, né, de emissões de gases intensificadores do efeito estufa, é o segundo maior emissor, né? O primeiro é os Estados Unidos, né? Acumuladas, vamos dizer assim, ao longo da história. Primeiro os Estados Unidos, segundo a China. Mas anualmente, na atualidade, a China é o país que mais emite. Porém, é o país que mais investe em energias limpas e renováveis no mundo. Então, a China tem buscado fazer também a sua transição energética. É um grande desenvolvedor de tecnologia para fontes energéticas aí, limpas e renováveis, como a energia eólica e a energia solar. Seguimos, novamente abordando aqui o tema aí, China e Estados Unidos. Deixa eu só voltar ao slide anterior, eu só quero colocar na tela para vocês visualizarem, caso eu não tenha, né, colocado o slide anterior na tela. Então está aí. Seguimos. Então, pessoal, China e Estados Unidos, né, China versus Estados Unidos, a principal disputa econômica, que, claro, se transformou também em uma disputa aí geopolítica na atualidade. Nós, inclusive, falamos aí, né, de Guerra Fria 2.0 ou nova Guerra Fria, é uma alusão à Guerra Fria, né? Então, a Guerra Fria foi um período que se iniciou logo após o final da Segunda Guerra Mundial e foi até 1991. Então, ela foi entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, que lideravam blocos de países, né? Estados Unidos, um bloco aí de países capitalistas, e a antiga União Soviética, um bloco de países socialistas. Então, disputavam áreas de influência no mundo. Então, fim da União Soviética em 1991 considera-se aí o fim da Guerra Fria. Agora, aqui, Estados Unidos e China, claro que com diferenças em relação à antiga e Guerra Fria, é sobretudo uma disputa no campo econômico, né? Disputa aí por mercados, e em que a China busca com que seu produto interno bruto anualmente cresça mais do que o dos Estados Unidos para diminuir essa diferença entre China e Estados Unidos, e que a China, em um determinado momento do século XXI, da primeira metade do século XXI, ela supere os Estados Unidos e se torne a maior economia do mundo. E os Estados Unidos buscam conter esse crescimento econômico chinês, que também implica em uma expansão da importância geopolítica da China no mundo, procurando conter, para retardar o momento em que a China venha a se tornar a maior economia do mundo, ou para que até a China não consiga alcançar esse seu objetivo. Assim, na época do ex-presidente Donald Trump, que vocalizava muito aí a crítica à China, o seu governo, um termo que aí depois aí se popularizou, né, a guerra comercial entre a China, entre os Estados Unidos e a China, em que os Estados Unidos impunham, né, uma série de elevação de impostos de importação
sobre produtos chineses exportados para os Estados Unidos, buscando fazer com que esses produtos chineses eles se tornassem mais caros no mercado doméstico norte-americano. Então, ou seja, empresas chinesas exportam para os Estados Unidos. Quem importa são empresas norte-americanas, sediadas nos Estados Unidos. São elas que pagam esses impostos de importação. Então, maiores pagam mais. Então, isso impacta no preço final dos produtos, que passam a ter um valor de venda maior no mercado norte-americano. Então, com isso, buscando com que empresas norte-americanas ou sediadas nos Estados Unidos ganhassem mais mercado, que não têm condições de concorrer com os produtos importados chineses, que conseguem chegar a um preço final de venda para o consumidor menor do que produtos fabricados nos Estados Unidos. A ideia da guerra comercial é essa elevação, né, de impostos de importação para buscar diminuir as exportações chinesas para os Estados Unidos, ao mesmo tempo que o governo do Donald Trump pressionava a China para aumentar as compras dos Estados Unidos, buscando reduzir um grande déficit comercial que os Estados Unidos têm com a China, que, ou seja, uma balança comercial muito favorável aos chineses. Posteriormente ao governo do Donald Trump, né, governo do Joe Biden, é claro que sem toda a retórica do Donald Trump, mas esta guerra comercial aí continua. E esta crítica aí à China, às práticas chinesas e essa ação norte-americana para conter essa expansão da importância econômica, dos laços econômicos e geopolíticos da China no mundo, isso continua. Podemos dizer que em vários aspectos até recrudesceu no governo aí do Joe Biden, né? Aí nós tivemos também o episódio da pandemia de Covid-19, em que a origem, né, dessa pandemia foi na China. Então, não preciso aqui lembrar aí todos esses aspectos que envolveram essa pandemia, mas que também, né, nesse aspecto aí, Estados Unidos, China, o presidente, à época, o Donald Trump, teceu duras críticas à China, responsabilizando, né, a China pela pandemia de Covid-19. E aí a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Se as tensões diplomáticas já cresciam entre Estados Unidos aí e China, com a guerra entre Rússia e a Ucrânia, com os Estados Unidos se posicionando frontalmente contra a Rússia nesse conflito e a China como aliada aí da Rússia. E, pessoal, os chineses são sempre mais econômicos e comedidos no que falam do que os norte-americanos e buscam serem mais discretos nos seus atos e atitudes, né? Mas a China não condenou, né? Não condena a Rússia, a postura russa, né, nessa guerra aí entre Rússia e Ucrânia. A China é uma aliada, né, da Rússia, né, mas com passos muito calculados em relação a esta guerra aí entre Rússia e Ucrânia. Mas isso também aumentou aí as diferenças, né, entre aí China, né, e Estados Unidos. Bem, essa própria guerra entre Rússia e a Ucrânia, ela reforçou essa mudança no cenário aí político internacional, onde a geopolítica ela se torna cada vez mais relevante nas decisões econômicas mundiais. Então vejam que nesse aspecto aí dessa disputa China-Estados Unidos, várias empresas norte-americanas, até por pressão do governo norte-americano, têm fechado unidades produtivas na China ou têm transferido parte da sua produção para outros países,
bem como empresas chinesas, têm desistido de fazer investimentos nos Estados Unidos, também diminuído aí seus negócios aí com os Estados Unidos, então com empresas norte-americanas. Então vejam vocês a geopolítica, né? Influenciando em decisões econômicas, ok? E a China tem buscado neste aumento aí de tensões diplomáticas, de diferenças, recrudescimento de disputas, a China ela tem se movimentado mais do ponto de vista geopolítico, das relações internacionais, buscando ampliar a sua influência política aí e nas relações internacionais aí no mundo. Como exemplo, podemos falar aí da ampliação, né, do grupo BRICS, que decidiu no ano de 2023 ampliar, né, o número de membros, né, de 5 para 11 membros, né? Então esse grupo aí de países emergentes. Então o grupo BRICS, que tem, né, como maior economia, né, em torno de 70% do PIB dos BRICS é a China, e que é a liderança aí, política aí, deste grupo. Também, após décadas de rompimento de relações diplomáticas, de estarem rompidos diplomaticamente, Irã e Arábia Saudita, né, dois países do Oriente Médio, né, países aí beligerantes, né, do ponto de vista geopolítico, eles retomaram suas relações diplomáticas. E quem mediou a normalização das relações diplomáticas, essa retomada de relações diplomáticas, foi a China. Então a China buscando também atuar como um mediador aí de temas internacionais aí, diversos. Bem, seguimos. Então, nessa disputa aí China-Estados Unidos, vocês vão observar que a gente sempre vai ter aí os norte-americanos fazendo críticas sobre determinados temas relativos à China. Agora, pessoal, quero que vocês entendam que na geopolítica, tá, nós temos aí muita hipocrisia, que os países atuam de acordo com os seus interesses, os interesses dos estados nacionais. Então, num determinado tema de violação de direitos humanos, os Estados Unidos podem estar fazendo críticas à China. Mas outros países que são tradicionais aliados dos Estados Unidos, que também violam direitos humanos, os Estados Unidos fazem vista grossa. Tá? Por quê? Porque são aliados seus. Então, a geopolítica aí, enfim, ela atende muito aos interesses aí nacionais dos países. Então você tem muita hipocrisia nas relações aí geopolíticas, nas relações internacionais no mundo. Então, nós temos aí a questão de Xinjiang, e nós temos, né, pessoal, na China alguns movimentos separatistas, e a China busca conter estes movimentos separatistas, né, buscando manter a integridade do seu território nacional. E nós temos uma região da China que é Xinjiang, que ela tem uma etnia, os uigures, tá, em torno de 20 a 30 milhões de habitantes, é bastante gente, tá? Mas no contexto da China eles são um grupo pequeno, né? Porque a China tem 1,425 bilhão, né, de habitantes. Mas eles são islâmicos, então você tem ali um movimento separatista na província de uigures, você tem aí um movimento aí separatista, e a China reprime duramente esse movimento separatista. E Estados Unidos e países aliados fazem críticas à China, própria ONU, de que ela viola gravemente direitos humanos na repressão
aos uigures. Nós temos também a disputa territorial no Mar da China Meridional, a questão de Hong Kong e a questão de Taiwan, tá? Então, eu peguei aqui 4 temas relevantes para vocês. Então, nestes temas, nós temos o quê? Estados Unidos de um lado, China do outro. Claro que aqui essa disputa territorial no Mar da China Meridional, ela envolve aí vários países que não concordam com as pretensões territoriais chinesas no Mar da China Meridional. Vamos avançar aqui um pouco mais. Inclusive, coloquei até um mapa para vocês. Então, meus amigos e minhas amigas, nós temos convenções aí, né, internacionais sobre aí os direitos do mar. Então, aqui nós temos um mapa. Vou tentar aqui mostrar para vocês. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta. Conforme esta linha aqui, ó, vamos pegar esta linha. Eu vou fazer diferente aqui. Eu vou reforçar essa linha vermelha. Essa linha vermelha aqui, pessoal, é o que a China reivindica como, olha só, ó, como seu mar territorial. Como seu mar aí territorial. Então, vocês vão ver as linhas em azul, que são as reivindicações, né, dos outros países, como sendo seu mar territorial. Segundo estes países, vocês vão ver aqui Vietnã, Malásia, Brunei, Filipinas, Indonésia, né? Então, o direito chinês seria sobre, ó, esta linha aqui, ó, no Mar da China Meridional, ok? E aí eu vou até, aqui nós temos Brunei, vejam só, ó, a reivindicação territorial de Brunei é esta aqui, ó, como sendo mar territorial. Não, aqui é a Indonésia. Deixa eu ver que país é esse. Eu acho que é a Indonésia. Que Brunei é este aqui, ó, do lado, tá? É um sultanato. Sultanato aqui de Brunei. Sultanato de Brunei. Tenho que ver essa aqui do lado, é Indonésia, ou se é Bornéu. Mas vocês podem pegar um mapa aí, tá? Vocês podem pegar um mapa aí e olhar. Mas deixa eu voltar para cá. Então, nós temos um conflito. E o Mar da China territorial, ele é estratégico para o comércio chinês, né? Uma das mais importantes rotas comerciais do mundo. Também rico em recursos minerais. Então, você tem uma disputa aí de um corredor econômico estratégico, também de recursos minerais. Inclusive, vocês vão ver em cinza, deixa eu ver se eu coloco preto aqui, ó. Então, vocês vão ver aqui, ó, uma série de pequenas ilhotas, tá? Então, em muitas, então que a China diz, em muitas aqui a China construiu, pessoal, muitas ilhas artificiais. Bom, eram atóis, a China chegou ali, construiu pequenas ilhas, e botou lá bases militares. Aí diz, olha aqui, ó, aqui é uma área, né, na superfície, uma ilha. Eu ocupo aqui, ó, eu tenho uma base militar, então é a área territorial minha. Então, a partir daqui eu posso projetar aí o meu mar territorial, né? Então, você tem essa disputa de sobreposição ao mar territorial aí dos vizinhos, né? A principal divergência aí é com as Filipinas, né? Com as Filipinas. Mas já viu que a gente tem Filipinas, Vietnã, Malásia, Brunei, Indonésia. Inclusive, as Filipinas fizeram uma reclamação em uma corte aí internacional, né? Então, corte permanente de arbitragem internacional, né? Para arbitrar conflito entre os países,
que diz que, olha, quem tem razão é as Filipinas, a China não tem razão, mas a China não reconhece. Não reconhece. E aqui nesse mar da China Meridional, frequentemente você tem estranhamentos entre navios da marinha chinesa e de outros países, das Filipinas, da marinha dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cada vez mais aí tem navios da sua marinha navegando pelo mar da China territorial, pelo Estreito de Taiwan também, que nós já vamos falar aí na sequência, também na proximidade com o Japão, que China e Japão também, mas isso mais próximo lá do Japão, né, não no mar da China Meridional, também tem divergências sobre ilhotas, tá? Também disputam aí ilhotas, ok? Então seguimos. A questão de Hong Kong, que nos últimos anos não tem estado em evidência, mas que esteve em grande evidência nos anos de 2019, 2020, antes disso em 2014 também. Hong Kong, que é uma região administrativa especial, da China, foi uma colônia britânica de 1842 a 1997, quando foi devolvida para a China. E China e Reino Unido, foi em 1983 que China e Reino Unido assinaram um tratado entre os dois países que previa a devolução de Hong Kong para a China. E que a China aí se comprometeu com a adoção do princípio de um país, dois sistemas. Ou seja, o regime econômico capitalista em Hong Kong, enquanto a China é um país de regime econômico socialista. Então, este princípio, um país, dois sistemas, que vigoraria por 50 anos, e que também a China respeitaria, né, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão em Hong Kong, com os habitantes desta região administrativa especial tendo um alto grau de autonomia na administração de Hong Kong, na escolha dos seus representantes ou de parte aí dos seus representantes. Então, uma região com alto grau de autonomia. Mas, claro, como faz parte aí da China, quem tem relações exteriores é a China, e a defesa externa é da China. E ao longo das décadas, a China tem gradativamente, né, reduzido do ponto de vista político e das liberdades, tem reduzido essas liberdades e aumentado um controle político interno e também em relação à liberdade de expressão, à liberdade política. Então tem diminuído essa liberdade de expressão, essa liberdade política. E quanto a isso, habitantes, né, de Hong Kong parcelas expressivas têm se insurgido em grandes manifestações populares na defesa aí da sua autonomia e críticas ao governo chinês. Então, como falei, nós tivemos a revolta dos guarda-chuvas em 2014, depois em 2019 e início de 2020, foram meses de grandes manifestações populares e dura repressão do governo chinês. Na verdade, isso aí só diminuiu, porque foram meses, vai cansando, né? Meses e meses e meses de grandes protestos e repressão, e também com a pandemia aí de Covid-19. E aí os Estados Unidos tecendo duras críticas à China e se colocando ao lado dos manifestantes em Hong Kong. Que, claro, a China os acusa, ou pelo menos parte deles, de serem separatistas. E sim,
você tem parte aí destes manifestantes, destes grupos que pregam sim o separatismo, ou seja, a independência de Hong Kong e da China. E a China exerce uma dura repressão contra os movimentos separatistas e na defesa da integridade territorial do seu país. Tá? Aqui nós, inclusive, então, é uma pequena, tá? Uma pequena região aí, né? Foi, então, como eu disse, né? Pertenceu por mais de um século aí, foi uma colônia britânica, então nós podemos ver em vermelho, né, com um círculo vermelho aqui, a localização de Hong Kong, que fica aí também, né, no mar da China Meridional, próximo, aqui, ó, próximo de Taiwan, que é o que nós vamos falar aqui na sequência. Eu vou fazer um X aqui para vocês, ó. Eu vou pintar aqui, ó, próximo de Taiwan, tá? Bem, então vamos avançar aqui, vamos falar aí da questão aí de Taiwan. E isso nos remete a nós voltarmos ao ano de 1949. Então nós tivemos durante alguns anos, nessa década de 1940, que ficou conhecido como Guerra Civil Chinesa. E o Partido Comunista Chinês venceu esta guerra. E os derrotados, que era o Kuomintang, tá? Era esse nome, o nome do partido político, Kuomintang, Partido Nacionalista Chinês, com um viés aí neofascista, perdeu essa guerra civil chinesa. Então, um partido pró-capitalista, e apoiado pelos Estados Unidos. Então, o Kuomintang, né, os derrotados, eles fugiram da China sob a proteção dos Estados Unidos e se refugiaram na ilha de Taiwan. Então, o Kuomintang, eles eram liderados, né, que foi o presidente aí deposto, né, o Chiang Kai-shek. Então, se refugiaram em Taiwan. E ao longo das décadas, Taiwan recebendo aí apoio militar e proteção militar dos Estados Unidos. E o próprio Partido aí Comunista Chinês também preocupado com a implantação do seu regime político, a consolidação aí do seu regime político. Inclusive, na era Mao, né, a China se fechou aí para o mundo. E tanto que a China, ela até deixou aí de participar da ONU. E a China tem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, né? ONU, criada e logo após a Segunda Guerra Mundial, né? É tanto que, a partir de 1954, quem passou a ocupar o assento da China no Conselho de Segurança da ONU foi Taiwan. Foi Taiwan. Então, a China vai voltar a fazer parte da ONU no ano de 1971. Opa, e ocupou esse assento. Ó, esse assento aqui é da China. Tá? E a China considera Taiwan uma província rebelde. Então, olha só, quando eu estou falando aqui em China, eu estou falando em China continental. Nome, República Popular da China, com a sua Constituição. E Taiwan se autodenomina República da China. Então, tu tem a República Popular da China e a República da China. Está lá na Constituição de Taiwan, da Constituição da República da China, que a sua área territorial é formada, claro, pela ilha de Taiwan, por toda a China continental e o que eles chamam de Mongólia exterior, né? Que inclusive pelo menos parte, eu teria que olhar melhor isso, aí é um outro país ali, né? A Mongólia. Bem,
Eu até estou fazendo um detalhamento maior aí do que pode ser cobrado em prova. Vocês fiquem com as ideias principais, tá? Essa contextualização principal. Claro que no nosso PDF eu faço essa abordagem de uma forma sintética, tá? Com menos detalhamento do que eu estou colocando aqui no vídeo para vocês, tá? Mas a China, nos últimos anos, ela vem aumentando a pressão sobre Taiwan para que Taiwan volte a fazer parte da China. Bom, o que diz o governo chinês? Olha, Taiwan nunca deixou de fazer parte da China. Taiwan é uma província rebelde. E tem que voltar a estar sob o governo da República Popular da China. Mas então voltando ao que eu tinha dito, né? Então, aqueles que foram derrotados na Guerra Civil Chinesa se abrigaram em Taiwan. E aí eles dizem, não, nós somos a verdadeira China, nós somos o governo chinês, tá? E a China, ela tem o conceito de somente uma China, que diz o seguinte: para um país ter relações diplomáticas com a China, não pode ter relações diplomáticas com Taiwan. Então, é a política de somente uma China. E aí isso implica em você ter também uma embaixada aí no país. Então, vamos pegar aqui, ó, quando eu gravo esse vídeo, e isso tem diminuído ao longo dos anos, somente 13 países no mundo reconhecem, têm relações diplomáticas formais com Taiwan. O mais importante deles é o Paraguai, que, com todo respeito ao Paraguai e aos paraguaios, não é um país importante no cenário geopolítico internacional, mas os outros são países de menor importância, pequenos países insulares, que inclusive tem, né, embaixada de Taiwan no Paraguai, embaixada do Paraguai em Taiwan, mas aí a China não tem relação diplomática formal. É com o Paraguai, com esses 13 países. E então um país para um país ter relações diplomáticas com a China tem que concordar com a política de somente uma China. Vou pegar aqui o caso do Brasil. O Brasil reconhece a política de somente uma China. Agora, os Estados Unidos também, política de somente uma China, reconhece. Mas claro que isso não impede que os países tenham relações de diálogo, política, comerciais com Taiwan. A própria China e Taiwan fazem o comércio, têm relações comerciais, mas não pode formalmente ter relações diplomáticas. Tá? O Brasil formalmente não tem relações diplomáticas com Taiwan. Os Estados Unidos também não formalmente, mas eles têm, eles conversam. Os Estados Unidos não têm uma embaixada em Taiwan, mas eles têm um escritório de representação comercial em Taiwan. Então, mas os Estados Unidos adotam a política de ambiguidade estratégica. Ao mesmo tempo em que eles reconhecem a política de somente uma China, eles dão apoio militar, dão proteção militar a Taiwan. Taiwan é uma grande compradora de armas, de alta tecnologia e dos Estados Unidos. E tem recrudescido nos últimos anos as tensões entre China e Taiwan, com a China aumentando a pressão para que Taiwan volte a fazer parte da China. E a China dizendo, se Taiwan declarar a sua independência, a China vai invadir Taiwan. Então vejam vocês que ao longo de todas essas décadas, na prática, Taiwan é um país
independente, mas Taiwan nunca proclamou a sua independência, tá? Porque a China diz que se Taiwan fizer isso, a China vai invadir Taiwan, porque isso aí está configurado aí o separatismo de parte de um território que pertence à China. Então a China aumenta a pressão política, aumenta a pressão militar, a cada ano são mais frequentes, em maior quantidade, mais agressivas manobras, exercícios militares chineses próximos aí a Taiwan no mar e também aéreo, né? Inclusive invadindo o que Taiwan considera o seu espaço territorial e o seu espaço marítimo. E a China propõe para Taiwan o mesmo que fez com Hong Kong, do ponto de vista econômico, né? O conceito de um país, dois sistemas. Taiwan continuaria a vigorar em Taiwan o regime econômico capitalista, mas Taiwan ficaria, obviamente, sob o controle político, né, e militar aí da China. Bom, então esse é um outro foco aí de tensão. Mostro aqui para vocês no mapa, novamente aqui nós temos a China, né, e a ilha de Taiwan. Com isso, minhas amigas e meus amigos, nós concluímos esta nossa aula aí sobre a China, do ponto de vista amplo, de aspectos amplos, para vocês entenderem vários temas relacionados a este país e a sua conexão com outros temas relevantes do cenário aí, da cena internacional para as provas aí das nossas disciplinas. Desejo a todas e todos vocês bons estudos, beijo no coração e um grande abraço.